Olá, gente, muito boa noite. Quarta-feira, 7 horas em ponto, começando para todos vocês mais uma live de expressão. Estou colocando aqui o nome do convidado de hoje, Dr. Neto Pignataro, cirurgião dentista da nossa cidade de Araras, empresário. Quem está chegando aqui? Oi, Dilene, boa noite, como vai? Tudo bem contigo? Dilene Panosso, da Floricultura em Araras. Obrigado, Dilene, pela sua presença. Obrigado pela presença de todo mundo que está chegando aqui para acompanhar, então, essa nossa conversa. Só estou esperando a presença do nosso convidado de hoje. Opa, será que eu voltei aqui? Pronto, tá normal, né? Perfeito, perfeito. Agradecendo, então, mais uma vez a companhia, a presença de todos vocês. Agradecendo a direção da nossa Márcia Cunha, diretora da revista Expressão. Agradecer também a Vanessa Dias, jornalista que faz a produção dessas nossas lives. Neto chegou aqui, já solicitou, Neto, tá certíssimo, isso mesmo. Vamos lá, transmitir ao vivo. E assim a gente vai somando também com os seguidores da revista Expressão e, obviamente, com os seguidores também do Neto Pignataro. Neto, boa noite. Como vai? Boa noite, Rafael, tudo bom? Tudo em ordem, graças a Deus, tudo bem. Uma quinta-feira intensa, acredito que para você também, né? Sim, bastante. Mas é bom, é melhor assim, né, Neto? Ótimo, ótimo. A gente não tem do que reclamar. Não pode reclamar, só que tá com Bom, saúde. primeira pergunta que eu tenho que fazer para ti já é a saúde. Tá tudo bem? Tudo em ordem? Tranquilo? Tudo tranquilo, tudo em paz, graças a Deus. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tudo tranquilo. Perfeito. Você também, realmente... né? Eu estou bem, graças a Deus. Estou bem, sim, né? Isso que realmente importa, né? Que a gente Isso. tenha saúde para poder realizar os nossos projetos e, acima de tudo, fazer bem para os outros também, né? Exatamente. Poder compartilhar. Cuidar das pessoas. Exatamente. E para cuidar das pessoas... Pode falar, Neto. E para poder cuidar bem das pessoas, a gente tem que estar bem também, né? Exatamente. Aliás, a sua missão é cuidar de gente, cuidar das pessoas. Você fez isso uma missão de vida, não é, Neto? Exatamente, exatamente. E como surgiu esse pai? Agora voltou. Voltou. Vamos lá, então. Como surgiu o desejo de seguir a mesma carreira do teu pai? Foi assim, desde pequeno eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de montar peça, montar brinquedo, então eu achava que eu ia para o lado da arquitetura, da engenharia. Uhum. Uma semana antes de eu me inscrever para o vestibular, eu bati um negócio assim no peito, eu fiz inscrição para engenharia e fiz inscrição para o vestibular de odontologia, mas não falei nada para ninguém em casa sabia. Aí, quando eu fui para o vestibular, quando eu fiz o vestibular, depois que eu passei, que eu fui falar para o meu pai, nossa, aí foi rojão, né, porque ele era dentista. Aí foi também. Festa, né? Nossa, foi festa, assim, uma semana de festa em casa. Ele queria que você seguisse a odontologia também, né? Sim, não, ele nunca influenciou, ele nunca falou nada, né? Mas você percebia, né, no olhar dele, quando eu falava que ia fazer engenharia. Eu fiz curso técnico de edificações em Limeira. Uhum. Então, na cabeça dele, estava certo já que eu ia fazer engenharia ou arquitetura. Mas quando eu falei para ele que eu tinha entrado em odonto, nossa, ele ficou assim, ficou louco, né? Foi uma semana de festa em casa. O pessoal está falando já boa noite para você aí. Deixa eu ver quem está chegando aqui, ó. Milene Santos está chegando com a gente. Adão Clóvis. Carmen Pignataro. Ó, a Carmen está aí também com a gente. Apoio da Não família. pode faltar, a primeira-dama. A Carol. Oi, Carol, boa noite. Faz tempo que eu não te vejo. Espero que seja tudo bem contigo também. A Tanite, acho que é esse o perfil. Tanite. Deixa eu ver quem mais. Bom, pessoal que está chegando aí, pode inclusive deixar sua perguntinha para o Neto aqui, tá? Vamos lá, vamos combinar que não apenas o Rafael pergunta, mas vocês também podem perguntar e eu transmito para ele aqui a mensagem de todos vocês. O Neto, e você concluiu a faculdade, mas nesse processo de conclusão você chegou a perder seu pai, não foi isso? O meu pai ele faleceu em 1982. Eu estava no terceiro ano da faculdade, né? Ele tinha 46 anos. E, olha, foi assim, um momento bem difícil na minha vida, né? Eu não larguei a faculdade por um triz, graças assim, à ajuda de amigos, professores, foi que eu acabei ficando. Mas, olha, eu me achava... Eu era super espiritualista, né? Eu achava que eu estava assim, a espiritualidade máxima, né? Aí Deus deu aquele rapa, e aí eu falei, putz, é aí que você vê
a situação realmente não foi fácil. Uhum. Mas, né, com perseverança, com bastante afinco, a gente conseguiu vencer essa passagem aí, mas olha, foi realmente muito difícil. Viu? Ô, Neto, a odontologia, ela tem várias áreas, né? Várias ramificações. Qual foi a sua grande dedicação ao longo desse tempo todo? Então, na época da faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer um grupo de pessoas que praticavam. Eu sempre gostei de arte marcial também. Uhum. Então, eu fui para uma academia de artes marciais, e nessa academia de artes marciais eu praticava tai chi, kung fu. Na época eu nem sabia direito, o pessoal não sabia o que era meditação. Tem umas histórias até bem interessantes em relação a isso daí. Mas me despertou assim um interesse pelo lado complementar, que antigamente chamava alternativa e depois passou a chamar complementar, acupuntura, por exemplo. Então, isso aí abriu muito a minha mente. Então, quando eu me formei em odontologia, eu já busquei dentro da odontologia alguma coisa que eu pudesse tratar do paciente. Opa, a nossa conexão que deu uma segurada. Eu não sei se as pessoas estão me ouvindo também, estão acompanhando aí. Neto, tá legal para você aí ou não? Gente, travou aqui. Deixa eu ver minha internet como tá. Aqui para mim tá 100%. Neto, voltou para você? Voltamos. Voltou, ok, Então, perfeito. então, como eu estava falando, não sei se o pessoal ouviu, eu sempre gostei da parte de função mastigatória, mastigação. Então, eu sempre foquei, eu fui inclusive professor na Uniaras durante 10 anos, na disciplina de oclusão e de prótese, que são as disciplinas que tratam da função mastigatória, relacionamento dos dentes, capacidade de mastigação. Então, foi dentro desse enfoque que eu busquei meu aperfeiçoamento. E Uhum. para eu ter como ferramentas para tratar os pacientes, aí eu fiz especialização em prótese fixa, prótese dentária, disfunção temporomandibular, ortopedia funcional, que são aparelhos que você trata da oclusão das crianças desde o nascimento até a juventude das crianças. E depois acabei fazendo mestrado, doutorado na Unicamp, também relacionando com fisiologia oral, sempre em busca da função. E depois, lógico, né, relacionando isso com a parte estética também, que hoje também é muito importante. Então, sempre o que é bonito normalmente funciona bem. Então, sempre buscando um equilíbrio entre essas duas áreas da odontologia. Muita gente entende a odontologia como algo superficial, não, mas só vê a ponta do iceberg da odontologia, não é? Só vê Sim, os dentes, mas é um exato, universo muito amplo. exatamente. E aí o foco muito forte na questão estética, né? Na questão estética. Porque o sorriso é o cartão de visita, mas nós não podemos esquecer a parte funcional. Dá para nós termos uma boca bonita e funcional. Agora, o que é interessante é que nem toda boca bonita funciona bem. E nem toda boca feia funciona mal. Mas dá para a gente aliar beleza com função. Então, é muito difícil, por exemplo, uma pessoa que vá ao dentista e ele se atente, por exemplo, de que lado esse paciente mastiga, como é a mastigação desse paciente. E assim, hoje, né, com essa pandemia aí, né, assolando todo mundo, as pessoas estão se voltando mais para a questão do estilo de vida e da saúde. E a boca é a porta de entrada, mas a mastigação, como você mastiga, isso é muito importante para a nossa saúde. Sabe que certa vez, né, eu estou discutindo oratória, né, que é a minha área, com outro profissional de Sim. comunicação, ele até me perguntou, Rafael, como é que você mastiga? Aí o questionamento justamente dele era para saber se eu mastigava rápido demais ou se eu até saboreava o alimento, saboreava a comida. Porque Sim. justamente esse ato de mastigar lentamente favorecia de alguma forma para que eu tivesse uma boa oratória, uma boa articulação para poder pronunciar as palavras. Sim, exatamente, porque você está com a musculatura em ordem. Também é um treinamento psicoemocional, né? Porque quando você está com a sua mente agitada, a tendência é você comer rápido, comer rápido. E aí, quando você se força a se auto-observar e observar a mastigação ou qualquer coisa que você estiver fazendo, você está no presente. E você estando no presente, a sua mente também se torna mais calma, mais tranquila. É um todo, né? É um feedback que vai uma coisa ajustando a outra. E se você tem uma função mastigatória boa, você vai ter uma dicção boa, uma musculatura facial boa. As coisas estão interligadas. Né? Eu conheço também uma pessoa que reclamava muito de dor de cabeça, Neto. E Uhum. ela procurou tratamentos de todas as formas, quando na verdade o problema dela era justamente
uma disfunção na ATM, é A isso? articulação temporomandibular. Exatamente. Então, a articulação temporomandibular, as disfunções ou distúrbios da articulação temporomandibular, elas podem ocasionar dor no fundo de olho, dor de cabeça, dor muscular, dor no pescoço, cansaço, falta de atenção, enfim, é uma série de sintomas, né, que acometem as pessoas que estão com disfunção e que às vezes a pessoa pensa que é problema de audição ou neurológico. É lógico, daí tem que passar por vários profissionais para você fazer a análise e o diagnóstico correto da situação. Mas é muito frequente, porque é muito frequente, Rafael, assim, a maior parte das pessoas tem um lado de preferência mastigatória. A oclusão, o posicionamento dos dentes é que determina o lado da mastigação inconsciente. Porque se você fala assim, não, eu vou mastigar do lado esquerdo, você pode mastigar do lado esquerdo. Assim que você perde atenção, você presta atenção, por exemplo, na televisão ou na outra pessoa que está conversando com você, você se distrai, esse controle automático, inconsciente, ele é determinado pela situação dos dentes. Então, é a situação da oclusão é que vai determinar o lado da mastigação. E a maior parte das pessoas mastigam de um lado só. E quando você mastiga do lado direito, é a articulação esquerda que trabalha. E quando você mastiga do lado esquerdo, é a articulação direita que trabalha. Então, imagine que se você estivesse andando pela rua numa perna só. Então, todos os desequilíbrios musculares e articulares que você teria são os mesmos que as pessoas vão ter se a mastigação for feita só de um lado da boca. Tá. E neste caso, por forçar só um lado, naturalmente vou ter problema, então. É possível? Não, claro. Tudo na vida é um estímulo ambiental, né? Você tem os fatores genéticos, a constituição, eu tenho a minha constituição, você tem a sua constituição, um mais frágil, um mais forte, mas a função é um estímulo ambiental. Então, se a alimentação é mais dura, se ela é mais macia, e o lado que você mastiga. Então, por exemplo, se eu mastigo só do lado direito, há uma tendência de eu ter desvio da linha média, as articulações ficam com formato diferente, a musculatura fica com formato diferente, se adaptando àquela situação. A mesma coisa acontece se eu andasse numa perna só. Eu teria uma deformidade no meu esqueleto também. Então, essas deformidades... Agora, as pessoas podem se adaptar a isso. Não quer dizer que vá ter obrigatoriamente um sinal, um sintoma. Porque a pessoa pode se adaptar. Mas a grande maioria está relacionado principalmente com o lado da função mastigatória e a situação da oclusão. Perfeito. Gostei da explicação. Deixa eu saudar mais gente que está chegando aqui. E Santos, deixa eu ver, Tainara Santos está com a gente aqui. A Edilene Panosso está lembrando para a gente convidar as pessoas para compartilhar a live, né? Pessoas que estão assistindo aqui, ó, é só clicar nesse aviãozinho, tem logo aqui embaixo aqui no Instagram, manda para as pessoas, para os colegas, para os amigos de vocês aí, dizendo que a gente está conversando hoje com o Dr. Neto Pignataro. Kleber Paduano está mandando boa noite para mim, para o senhor também. Opa, né? Abraço para o Kleber. Legal. O Bene Campos, que sempre está com a gente nas lives aqui. Isso é legal. Bom, muita gente, o Leandrinho, o Leandro Cardoso. Ô, Leandro, legal ter você aqui hoje também com a gente. Obrigado aí pela presença. A doutora Priscila Falavinha, tive a honra de entrevistá-la na última segunda-feira. Ô, Neto, eu lembrando aqui da história dessa amiga, né, que reclamou que tinha dores de cabeça e o problema dela estava aqui na ATM, ela só descobriu isso depois que ela se casou. Porque à noite, dormindo, o marido reclamava que ela rangia muito os dentes. O marido ouvia. O marido mandou ela, vai lá no dentista. Procura o dentista. Não estou conseguindo dormir. E tem o lance também, né, que é o aspecto... Porque o distúrbio temporomandibular é uma doença multifatorial. Então entra também a tensão, né? Imagine se você tivesse, por exemplo, uma pedrinha no sapato. Se você está sentado, você nem percebe. Quando você vai andar, que você tem tensão em cima, aí você percebe. Então, nos momentos, nas situações de maior tensão, é onde você tem mais fragilidade ou algum desequilíbrio que o sistema vai dar o grito. A plaquinha resolve, Neto, para esses casos ou não? Olha, a placa ela tem multifunções, né? Então, você tem, por exemplo, as placas neuro relaxantes, que promovem exatamente um relaxamento muscular. Mas dentro das minhas buscas, eu encontrei uma linha de trabalho que se chama reabilitação neurooclusal. Nós fomos para Barcelona, na clínica do Dr. Planas, que desenvolveu uma técnica baseada na oclusão funcional. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que tem uma mastigação dura
um índio, por exemplo, um Yanomami, um aborígene australiano, que come comida dura, a oclusão dele é naturalmente equilibrada. Esses desequilíbrios ocorrem mais na nossa civilização, por conta da alimentação desequilibrada, etc. E a placa, ela promove um equilíbrio oclusal. Ela vai fazer com que a parte de cima se encaixe bem com a de baixo, distribuindo força, nos movimentos de deslizamento também. Mas se você conseguir, né, a experiência clínica nossa mostra que se você consegue equilibrar bem a oclusão, a tendência de você ter esse desequilíbrio, essas dores praticamente desaparecem. Então, na minha vida profissional de quase 40 anos de trabalho, eu, por incrível que pareça, trabalho com a especialidade de disfunção, mas eu uso muito pouca placa interoclusal. Uso, lógico, tem a indicação, mas o ajuste oclusal é fundamental. Bom, esse obviamente seria um assunto que a gente ficaria aqui a noite Sim, inteira conversando. Tem muita coisa para perguntar. Exatamente. Então, eu vou evoluindo as questões aqui. Isso. Neto, você chegou a herdar pacientes do teu pai? Clientes do teu pai? Olha, quando meu pai faleceu, eu cheguei a trabalhar quase um ano até antes de me formar. Então, eu recebia as pessoas no consultório, explicava o que tinha acontecido, encaminhava para outros colegas da cidade, às vezes fazia uma limpeza, e depois alguns pacientes retornaram, outros pacientes não retornaram, porque tem a ver com a empatia, mas muitas pessoas, eu atendo pacientes agora, que foram pacientes do meu pai, que depois foram meus pacientes, que agora o neto desses pacientes já estão tratando comigo. Aí você falou assim, imagina a alegria que o seu pai teve quando eu me formei. Agora imagina a alegria que eu tive quando a minha filha se formou. A minha filha fez faculdade de farmácia e depois um dia ela falou assim, pai, preciso conversar com você. Eu falei, pronto, ficou grávida. Não, pai, eu resolvi fazer odontologia. Eu falei, putz, eu não sei se eu te abraço ou te mato, porque a gente tinha montado uma farmácia para ela, né? Mas não, brincadeira, né? Ficamos super felizes. Depois nós viemos a vender. Ela fez o curso com a farmácia, ela estudou no período noturno. Durante o dia ela trabalhava na farmácia. Depois, quando ela se formou, nós vendemos a farmácia e ela foi para a clínica. Nossa, muita alegria, né? Então ela está com a gente lá, só alegria. Eu lembro muito bem desse processo, inclusive da Carol, né? A Carol Sim. farmacêutica, de repente uma virada de chavinha, né? Vamos seguir a área do pai também. Isso é muito bacana. Nossa, muito legal. Você falou em 40 anos já de profissão, né? Praticamente isso, quase, né? Isso. Nesses 40 anos, qual foi a maior evolução que você viu na odontologia? Olha, por incrível que pareça, a melhor odontologia que existe é a odontologia preventiva. É óbvio que quanto mais evoluem os materiais, implantes, a tecnologia evolui muito rápido. Hoje nós temos fresadoras 3D, CAD/CAM, em uma infinidade de técnicas, mas ainda a soberana é a prevenção. A escova de dente, fio dental e a alimentação. Agora, dentro da tecnologia, o que eu acho que foi uma coisa assim, um ponto fundamental, é uma coisa que chama sistema adesivo. É aquilo que une as restaurações, as próteses, as coroas no dente. Então, hoje, nós temos sistemas adesivos que fazem com que uma restauração tenha uma força de adesão praticamente igual à do esmalte na dentina. É uma adesão muito forte. Então, isso deixou a odontologia muito conservadora, porque eu posso fazer restaurações extremamente finas e uma adesão que dura 30 anos, 20 anos. Então, o sistema adesivo é uma coisa que revolucionou muito a odontologia. As pessoas ainda têm medo, Neto, de frequentar, de procurar um dentista? Olha, cada vez menos, né? Porque as pessoas que vêm agora, os mais jovens, já crescem dentro do consultório. Mas o número de pessoas que têm trauma ainda é muito grande. Mas aí, você trabalhando com tranquilidade, com relaxamento, as pessoas acabam depois se integrando, se relaxando, acabam perdendo o medo. Mas a quantidade de pessoas que têm o medo do motorzinho, daquele barulhinho do motorzinho, ainda é grande. Mas tranquilo, né? Vai muito bem, vai muito tranquilo. Sabe que eu cresci dizendo que uma das piores coisas que um paciente pode passar é por um tratamento de canal. Até que, no ano retrasado, eu precisei me submeter a um tratamento de canal. E eu
confesso para ti que não senti absolutamente Sim, nada. sim. Foi Muito super tranquilo. tranquilo, super tranquilo. Sim, sim, sim. É espetacular. Então, hoje está É. muito tranquilo em todos os sentidos, né? Tanto Uhum. tanto para a parte de analgesia, anestesia, os trabalhos, né? Então, a ergonomia, posicionamento do paciente, os instrumentos, né? Então, é tudo muito tranquilo mesmo. Tá. E vamos lembrar que lá quando eu tinha 15 anos, eu precisei extrair os terceiros molares. Os dentes do Todos siso, estavam, todos estavam inclusos, certo? Então, né? isso é um sinal já da atrofia do sistema. Se você pega, por exemplo, que eu falei para você, um Yanomami, um aborígene australiano que mastigou comida sólida e teve um desenvolvimento adequado, você quase não vê isso. Agora, hoje, o que, que você... A cárie, né? A cárie você consegue praticamente eliminar. Então, as crianças que vêm para o consultório hoje quase não têm mais a doença chamada cárie. No Uhum. entanto, cada 10 crianças, 11 você vê com o aparelho na boca. Por quê? Atrofia. A nossa alimentação é muito mole, muito branda, e não produz os estímulos necessários para a boca crescer. A genética é importante? É, mas proporcionalmente a função é muito mais importante. E hoje as pessoas já estão se dando conta disso também. Mas isso é um grande problema para a odontologia, é essa atrofia do sistema. As pessoas ainda estão buscando muito o aparelho ortodôntico, Neto? Você, Sim, sim. você faz também ou não? Então, eu comecei com a ortopedia, depois eu migrei para a ortodontia, Tá, ok. porque era uma das ferramentas que eu utilizava para melhorar a oclusão. E aí depois, em 2012, minha vida deu uma guinada, porque eu resolvi fazer minha segunda especialização em acupuntura na universidade, aqui em Araras. E aí, na especialização de acupuntura, eu resolvi fazer como TCC, estudar, porque o pessoal da acupuntura, a acupuntura ela usa um sistema de diagnóstico energético através do pulso, o exame do pulso, exame da língua, exame da face do paciente, mas são técnicas de difícil treinamento. Então, imagina lá os meninos lá treinando, achar o pulso para ver que tipo de problema a pessoa tem. Então, eu falei, será que não existe nenhum equipamento que possa nos ajudar na análise energética? E comecei a pesquisar, e aí eu descobri um equipamento russo que poderia ajudar nesse setor de análise energética da pessoa. Uhum. Pesquisando o equipamento, eu acabei descobrindo que eles viriam para o Brasil fazer uma palestra no Paraná, entrei em contato com eles, e depois de um mês, eles estavam aqui em Araras dando um curso da técnica aqui no Brasil, e com equipamento tudo. E aí, no fim das contas, eu me entusiasmei tanto que eu acabei me tornando um representante desse equipamento. Hoje eu dou curso no Brasil inteiro relacionado com essa tecnologia. E essa tecnologia, como eu falei para você, eu sempre gostei de acupuntura, de quiropraxia, dessa área complementar, Uhum. mas eu não aplicava isso na clínica. Porque isso aí eu aplicava assim, em casa comigo, nos meus familiares. Algumas pessoas, inclusive eu tive uma prima que ela não conseguia, ela tinha muito medo, e ela tinha medo de anestesia. E eu acabei anestesiando ela por acupuntura, fizemos extração Ah, do dente tá. do siso. Então, peraí. Agora eu estou entendendo. Onde que a odontologia está cruzando aqui com a acupuntura? É Isso, isso. Perfeito. Você exatamente. utilizava as técnicas da acupuntura, esse relaxamento, é isso? Esse entendimento Isso, mais corporal para a pessoa poder se submeter a um tratamento isso, odontológico. Tá. exatamente. Mas era assim, era uma percentual muito pequena. Com esse equipamento, eu acabei sendo convidado depois para dar aula em cursos de terapias complementares, medicinas energéticas. Acabei fazendo os cursos e acabei conhecendo uma área da odontologia que se chama odontologia biológica. O que é odontologia biológica? Odontologia que trata a pessoa também como um todo, principalmente utilizando técnicas e materiais que são mais que se equilibram mais com o corpo, Uhum. causam menos agressão ao corpo. E aí a minha vida deu uma guinada, eu acabei levando a ortodontia. Tem um outro profissional que faz a parte de ortodontia na nossa clínica, e eu continuo com a parte de prótese, de oclusão. Eu foquei mais nesta questão da reabilitação, da prótese, da dentística e principalmente da função. E a parte de ortodontia eu deleguei para outro profissional dentro da nossa clínica também. Tá. Foi nessa fusão já da odontologia com a acupuntura que nasceu a Salutares ou não? Foi tempo depois? Exatamente, Foi aí exatamente. já. Esse foi Foi o aí, ponto porque a inicial. ideia nossa, nós tivemos no nosso espaço
nós tínhamos no nosso espaço um outro espaço que se chamava Espaço Sananda. Sananda é um dos nomes de Jesus, né? Então era um espaço voltado para a parte espiritualista. A gnose começou no nosso espaço, começou no nosso espaço. E aí depois essa questão mais filosófica, nós migramos para essa questão mais assim, de estilo de vida, de saúde, de bem-estar, e aí nós mudamos de Espaço Sananda para Centros Salutares. E trouxemos yoga, pilates, acupuntura, quiropraxia, que acabou casando também com os tratamentos da clínica odontológica. Por quê? Quando você tem um problema de oclusão, normalmente isso vem associado com um problema postural, muscular. Então, nós temos podoposturologia também. Então, isso aí acabou integrando numa clínica multidisciplinar que tem como foco isso, bem-estar, saúde, baseado nessas novas tendências de estilo de vida, de técnicas complementares, etc. Bom, eu conheço muito bem a sua história, até porque já acompanhei pelas páginas da revista Expressão também, sim, né? Sim. Mas para as pessoas que estão chegando aqui, né, é bom a gente dividir isso. Então, são 2 projetos. Isso. Inicialmente começou com a Sim. clínica odontológica, ok? Sim. E há quanto tempo Salutares? A clínica odontológica, ela caminha firme e forte. Ok. Então, eu sempre falo que a consciência amplia. Então, nós ampliamos o leque para um trabalho que leve em conta também a pessoa como um todo, né? Como um todo. Nós estamos indo já para 5 anos do Centro Salutares, e em setembro agora vai fazer 5 anos. Tá, e você incorporou a odontologia lá no Salutares ou o caminho separado? Em locais separados? Isso que eu quero dizer. É tudo junto. Tudo junto. Tá, perfeito. Tudo junto. Mesmo então, espaço. Repete para a gente, Neto, quais são as especialidades, os atendimentos que hoje o Instituto Salutares oferece? No Salutares nós temos o Pilates, a yoga, algumas coisas estão paradas por conta agora da pandemia, mas nós temos yoga, tem a podoposturologia, tem a terapia manual, tinha acupuntura, mas a nossa acupunturista ela acabou indo para o Canadá, mas ela vai voltar também. Estamos começando também com grupos de meditação. Então, são essas, por enquanto, as especialidades que a gente tem, mas a gente pretende ampliar para mais coisas também. Alimentação natural, etc. Nós estamos voltando O foco é o bem-estar, é a qualidade de vida da pessoa. Exatamente. Isso sempre foi uma coisa que eu busquei, porque na prática do Tai Chi, da meditação, isso aí era a essência, né? Que é a parte psicoemocional, a parte mental, que é a base de tudo, né? É o que comanda tudo. Dentro desses 5 anos, Neto, qual foi a resposta que você sentiu da população, a comunidade de Arara, justamente, diante dessa nova proposta sua? Olha, eu fiquei bem surpreso. Nós ainda não conseguimos integrar as coisas como nós pretendemos ainda. Então, por exemplo, algumas pessoas que fazem Pilates, algumas nem sabem o que é o pessoal que está fazendo yoga ou odontologia. Não é uma coisa totalmente integrada. Tá. Mas tudo está funcionando bem. Então, por exemplo, o Pilates nós estávamos com 120 alunos, é um grupo bem grande de alunos. E aí agora a ideia é montar também um empório pequenininho para trazer alimentação natural para eles também como uma opção. Então a ideia é trazer conscientização. Porque, veja bem, né? Vamos pensar nessa questão da pandemia. Quando a gente fala de coronavírus, a gente pensa logo no quê? No vírus, na vacina. Né? Quando vai surgir a vacina? Porque os outros tratamentos ainda não tem ainda um consenso. Uma comprovação. E todo mundo busca a vacina. Mas veja que interessante. Por que uma parcela pequena só que é afetada pelo vírus e a outra não? E por que não se foca no bem-estar, né? Do bem-estar das pessoas? E o impacto do bem-estar, se a gente sabe, por exemplo, que o estado psicoemocional afeta no estado imunológico, e nós temos assim, a maior parte das pessoas em confinamento há 3, 4 meses, qual é o impacto disso? Né? Qual é o impacto do nosso estilo de vida? Então, nós temos pilares da saúde, que é o sono, a alimentação, o estresse, a administração do estresse, a água que a gente bebe. E se você for notar, o principal ponto, um dos principais pontos, seria o sono, né? O sono, que se você vai dormir, por exemplo, antes das 10 horas da noite é uma coisa, se você vai dormir depois da meia-noite é outra coisa.
talvez o pilar mais importante. E o sol, né? A vitamina D, uma das coisas mais importantes. Então, ninguém pensa nisso. Então, busca-se uma arma contra o vírus, mas se esquece de fortalecer o hospedeiro, o terreno biológico, né? A pessoa que recebe o vírus. Então, essa seria a ideia, trazer para as pessoas um bem-estar, um estilo de vida para que esse fortalecimento já ocorra. E a alimentação tem tudo a ver. Por quê? Hoje, a gente vê uma epidemia de problemas gastrointestinais, porque a pessoa não mastiga bem, e além dela não mastigar bem, porque a forma como você mastiga, se você mastiga mais horizontalmente, é uma coisa, se você mastiga mais verticalmente, é outra coisa. A forma como você processa o alimento é totalmente diferente. Então começa o problema na questão mecânica dos dentes mesmo. Quando você tivesse um liquidificador que não batesse bem o alimento. Depois você ingere esse alimento, como você falou, eu fiz uma mastigação muito rápida, eu não mastiguei direito, isso também serve de estímulo para a produção de saliva, para a produção de ácido clorídrico no estômago. Então já começa tudo errado. Ingerindo rápido, sem saliva, sem ácido clorídrico, um alimento mal mastigado. Esse alimento não é processado direito, vai para o intestino sem estar totalmente fragmentado. Isso fermenta, produz inflamação no intestino, toxinas começam a ser absorvidas. Então ocorre todo um desequilíbrio funcional. Às vezes você tem, por exemplo, uma coceira na pele, e está relacionado com problema de alergia alimentar ou má absorção alimentar. Então, veja aonde vai a nossa profissão, né, que é a odontologia, que é onde começa todo o processo. Então, a ideia é exatamente isso, ajudar, além da odontologia, trazer para essas pessoas bem-estar, calma, tranquilidade, um estilo de vida mais tranquilo, poder ter um tempinho para você fazer um exercício, tomar um sol e orientar. Se não tratar tudo, saber analisar onde está o problema para poder indicar para o profissional, um nutrólogo, um nutricionista, um professor de educação física, para fazer o exercício adequado, enfim, saber detectar o problema é para poder trazer para essa pessoa todo esse bem-estar que a gente está pretendendo para ter uma saúde geral. Neto, minha gastrite se manifestou agora e disse que é assim mesmo, viu? Exatamente isso. Então. Mas a gente aprende a lidar com isso, né? A gente sabe o que faz mal para a gente, quais são os Sim. efeitos de uma mastigação errônea, rápida, de tensão. Tudo isso afeta mesmo, de uma noite mal dormida. Então. A Edilene Panosso, ela está dizendo aqui, ó, que realmente é um conjunto, pois uma coisa está ligada à outra. Nós temos que estar bem, corpo e alma. Exatamente, perfeito. O perfil aqui, CrisRo1993, né? Eu não sei o nome aqui, se quiser depois se manifestar, fique à vontade, mas ela coloca aqui, ó, além dos profissionais excelentes, o Centro Salutares é um espaço maravilhoso. Parabéns, Neto. Obrigado, a gente fica feliz. Ô, Neto, como que você fez para montar o time de profissionais? Então, olha, por incrível que pareça, na minha vida tudo ocorre, eu falo assim, ressonância, né? Ressonância. Então, quando a gente tem uma proposta e um objetivo, as coisas vão acontecendo. Então, as pessoas foram se aproximando, e aí as pessoas foram chegando, algumas pessoas foram ficando, outros profissionais foram saindo, e as coisas sempre ocorreram na minha vida de uma forma muito, muito natural, tranquila, sem estresse, como tem que ser, né? Da própria proposta. Então, hoje está muito em voga isso, a questão das frequências, da ressonância, e tem tudo a ver. Aquilo que você ressona é aquilo que você atrai. Eu sempre brinco assim, se você tem uma abelha e você tem uma mosca, essas duas saem pelo campo. A abelha ela vai encontrar a flor, a mosca vai encontrar as fezes lá. Não significa que as fezes sejam ruins. É a frequência dela, cada um na sua frequência. E isso tem tudo a ver. Então, é por isso que eu prezo muito a meditação, porque isso é a base de tudo, né? Se você tem uma tranquilidade, se você tem uma mente tranquila, uma vida tranquila, as coisas acontecem naturalmente. É lógico que nem tudo é azul, né? Então, eu sempre brinco assim, eu tenho um amigo russo que ele escreveu um livro que fala assim, não mude o mundo, mude a si próprio. É o Dmitry Orlov. Então, quando chega um problema, você é que classificou aquilo como problema, por isso que você reage mal. Se a sua mente não classifica aquilo como problema, aquilo simplesmente passa, acontece e acaba passando, como tudo na nossa vida. Então,
esse bem-estar mental, emocional é a base para tudo, né? A sua vida inteira vai acabar fluindo de uma forma automática, que é o que o religioso chama de fé, né? É a fé. A fé. Simplesmente as coisas vão acontecer porque você tem essa convicção e essa paz interna que acaba. Aliás, Godofredo significa na paz de Deus. Uau! É Significado forte. Na paz de Deus. Neto, e você sente que as pessoas, assim, elas estão sentindo a necessidade de buscar algo a mais, algo além? Sim, sim. Hoje, eu percebo as pessoas muito agitadas, né? As pessoas sentem o tempo passar muito rápido. Não é que o tempo passou rápido, é que a percepção, as pessoas sempre estão... Porque no passado, né? No passado, quando você enfrentava um leão, o teu corpo prepara o seu sistema nervoso simpático, joga sangue nos músculos, joga energia para você correr do leão, ou para você se defender. É lutar ou fugir. Hoje o leão não vai embora, o leão está 24 horas em cima da gente. É coronavírus, é conta para pagar, é o trabalho, é o filho que tem na escola. Então a mente das pessoas fica muito agitada e as pessoas não conseguem. Por mais que você tente ter um pensamento positivo, tudo isso está um passo atrás, né? Está um passo atrás. A ideia é você criar uma mente, porque tudo isso acontece no nosso cérebro, numa região chamada amígdala. Você reage, então você já reagiu. Então, aconteceu tal coisa, pum, a sua mente já reagiu. Mesmo que você tente ter uma posição positiva em relação àquilo, o estrago já foi. Aquela negatividade já percorreu o seu corpo. Então, a ideia é buscar ferramentas que mude o mindset, a forma como a sua mente reage. E aí, quando a coisa acontece, você não reage mais automaticamente jogando adrenalina, cortisol e toda aquela negatividade no corpo. Não, você simplesmente faz o que tem que fazer, mantendo-se tranquilo. Então, isso é que é uma ferramenta interessante que eu percebo que as pessoas estão, de uma forma ou de outra, buscando cada vez mais. Por quê? Impacta na saúde, impacta no bem-estar, impacta no relacionamento humano, impacta em tudo, né? Então, no passado, quando eu praticava Tai Chi, eu era um falso monge, vamos dizer. Era tranquilo, enquanto tudo em volta de mim estava tranquilo. Bastava alguma coisa acontecer, já reclamava. Entendeu? Então, por quê? Porque o mundo de fora estava me modificando muito. E aí, depois, com prática de meditação, isso aí, é lógico que não está 100%, mas eu percebo que a cada dia isso vai mudando, cada dia isso vai diminuindo. E isso é uma das coisas que eu pretendo compartilhar com as pessoas para trazer benefícios no nível da raiz do problema. Entendeu? Não, e aí, essa sua fala tem muito a ver com o que eu tentei praticar durante essa quarentena aqui em São Paulo, né? Porque a doença avançando, tudo fechado, a gente não poder sair de casa, não poder sair do apartamento. Eu acabei ficando doente também, né? E você estava praticamente isolado, né? Sim, exatamente, né? Exatamente. Eu vi você falando, né? Dando seu depoimento, você estava praticamente isolado. E nessa situação toda, o que eu procurei fazer? Desligar a TV. Desligar o rádio, né? Parar de ouvir essas notícias ruins. Que a gente ligava a TV, era pandemia, pessoas morrendo, os números aumentando. E aí o que eu fiz? Eu fui na internet e eu descobri a yoga, que eu nunca tinha feito na vida. Nunca tinha feito. A verdade é bem essa. E eu consegui um canal aqui para eu poder praticar alguns dias para me ajudar a centrar um pouco e me entender. E aceitar também o mundo lá fora. Sim, perfeito, perfeito. Então, assim, isso que você falou é fundamental. O meu filho, o Rafael, também aconteceu a mesma coisa. Começou a praticar yoga também aqui na pandemia. Então, assim, por exemplo, a pandemia, para mim, está sendo a melhor fase da minha vida. Por quê? Eu tinha um objetivo de vida, eu tinha um objetivo de desacelerar, mas a gente vive no redemoinho, né? A nossa mente está conectada no redemoinho. Então, eu sempre, assim, é que nem o papagaio. Falava, mas nunca começava. Quando chegou a pandemia, eu falei assim, bom, agora tem tempo, o que eu vou fazer? Eu vou organizar minhas coisas, vou arrumar minha casa. Eu organizei um curso EAD, esse equipamento que eu trago da Rússia, eu acabei organizando um curso EAD. Estou pensando em alguma coisa da odontologia também. Organizei a clínica, mudei a minha casa, comecei a tomar sol, comecei a fazer ginástica, comecei a dormir mais cedo, minha saúde começou a melhorar, tudo começou a melhorar, e eu vou falar para você, não volta. O neto de antigamente já acabou. Então, hoje eu estou trabalhando das 8 às 4 horas da tarde, forte. Depois eu uso esse outro período para fazer outras coisas também, outros projetos. E aí você acaba tendo tempo. E aí você vai começar a perceber que, às vezes, o menos é mais.
Às vezes o menos é mais. Então, simplificar a vida, ter mais contato com a família. E aí, talvez, o vírus que nos isolou vai agora nos conectar mais do que nunca. Quantos anos nós moramos aqui em Araras? A primeira vez que nós estamos conversando por mais tempo. Entendeu? Então, veja as mudanças que tudo vai proporcionar para as pessoas. Então, são mudanças que vão transformar, mesmo que haja má intenção em algumas coisas, mas nada acontece por acaso. Então, aí, agora abriu uma porta. E as coisas não vão voltar mais a ser como antes. E aquilo que não se sustenta, aquilo que é falso, ele morre sozinho. Não precisa ninguém se preocupar. Não precisa brigar por causa de política, não precisa nada disso. Não perder energia com isso. As coisas acabam. Hoje, é a era da luz, né? Quando você abre a porta de um quarto escuro, aparece aquela sujeira. Mas é a hora de limpar a sujeira. Se você não consegue ver, como é que você vai limpar? Então, nós estamos vendo essa sujeira no mundo, hora de limpar. Cada um limpe a sua. Pronto. É o suficiente. É isso. Neto, você falou para a gente aí do seu horário de trabalho, né? Das 8 até as 4 horas da tarde, né? Isso. Mas de modo geral, como que o Instituto Salutares se organizou ao longo desses últimos 4 meses em função da pandemia? A primeira coisa que nós fizemos foi reestruturar tudo. A sala de pilates nós dividimos em 2. Organizamos toda a questão de higienização, de limpeza dos equipamentos, nos preparando para a reabertura, né? Então, algumas pessoas só que ficaram em tratamento de emergência, pessoas que não poderiam ficar sem exercício, na clínica também, apenas pessoas que precisavam de atendimento emergencial, e estamos nos preparando para a retomada dos trabalhos de uma forma já totalmente diferente, uma forma de atendimento diferente. Então, não só a mente das pessoas vai mudar, como todo o atendimento, toda a abordagem de tudo vai acabar mudando também, e eu tenho certeza que vai ser para melhor. Muito melhor. Perfeito. Eu até fiz essa pergunta aqui para você e eu vou aproveitar esse momento aqui, Neto. A Márcia, a nossa diretora, ela sempre pede para a gente atualizar, até para conscientizar as pessoas sobre a situação da Covid na cidade de Araras, né? Sim. E eu acabei de abrir aqui o Instagram e eu vi que Araras acabou confirmando, infelizmente, a 31ª morte. Né? Então já são 31 mortos, não que a gente queira focar no negativo, mas para que as pessoas se atentem, né? A nossa, não dá para ignorar a realidade, né, Neto? Não. É isso mesmo. Então vamos lá, 31 mortes, nós estamos com 27 pessoas internadas, sendo 12 na UTI Covid e outras 15 na ala Covid. Em isolamento domiciliar, pessoas que estão doentes, mas se recuperam em casa, 355 pessoas, e o total de recuperados, felizmente, né, 793 pessoas. Ao todo, 1.206 casos confirmados na nossa cidade de Araras, né? Então, gente, é esse o número hoje que nós temos, 27 internados, 31 mortos, um total de 1.206. E a cidade novamente na fase vermelha, né, Neto? Tudo fechado aí novamente. Né? Infelizmente. Isso é uma situação que veio, né? Tudo é novo, né? Tudo é novo. As pessoas ainda não sabem direito como lidar. Então tem que ter paciência, tem que ter resiliência. Nem todo mundo acaba tomando a decisão certa, mas a gente tem que compreender que todo mundo quer o melhor. Então tem que ter tolerância com as pessoas em casa, tem que ter tolerância com as pessoas no trabalho, com os dirigentes, porque realmente é uma situação nova, né? E envolve muita coisa. Então não é uma situação fácil. Dentro da forma como você leva a vida, né, essa forma espiritualizada que você tem, você acredita que empatia é a palavra do momento, Neto? Olha, eu acredito que sim. É empatia e solidariedade, né, principalmente. Tá. Porque o vírus, ele trouxe aquela consciência que eu sempre falo que as pessoas normalmente não têm, de que todos são um só. Né? Então, por exemplo, quando você fala do planeta Terra, e que o planeta Terra é uma coisa só, as pessoas não entendem, acham que isso é filosofia, mas não. Então, por exemplo, se você começar a pensar no estilo de vida das pessoas e no clima, nada acontece por acaso. Porque assim, as mudanças climáticas estão envolvidas nisso, porque o vírus é uma entidade, é um ser biológico que depende da natureza. Então está tudo interligado. Então, hoje você está tomando conta também da outra pessoa, né? As pessoas cuidam de como a outra pessoa está fazendo. Então, a consciência de que está todo mundo interligado, de que a vida de todas as pessoas são importantes. Então não adianta eu achar que eu sou o rei da cocada, porque eu estou dentro, estou inserido no universo com outras pessoas. Então, pronto, isso já vai
trazer uma consciência da importância da saúde de todas as pessoas. Antigamente o cara fala assim, vou cuidar da minha saúde, o outro lá tá tudo bem, né? Não, as coisas não funcionam desse jeito, né? Se você não cuida do outro também e de si próprio, as coisas não vão funcionar. Então tudo tem que estar interligado. E, por incrível que pareça, numa época em que está todo mundo interligado mesmo, né? Virtualmente, né? Nunca se viu nada parecido, né? Então, é assim, é reunião, é live, é fórum de discussão, é sala, é curso EAD. É uma coisa assim, uma mudança muito, muito grande que a gente nem sabe onde que vai culminar ainda, né? Em relação ao emprego, ao trabalho, etc. Eu confesso que eu nunca estive tão conectado na minha vida, né? Sim, sim. Não imaginava ter... Não imaginava ter a oportunidade de estar te entrevistando hoje, entrevistar tantos dois profissionais que eu já entrevistei nessa quarentena. E outra, daqui de São Paulo e falando com gente aí de Araras. Eu até pensei que você estava aqui em Araras, né? Eu falei, puxa, Rafa, não, mas exatamente, não tem mais distância. Nós fizemos um curso agora, a semana retrasada, desse equipamento russo, que eu falei para você que eu fiz EAD, tinha gente do Japão, de Portugal, da Rússia, do Brasil inteiro participando. Então, fantástico, né? Então, esse equipamento interessante, Rafael, que é o seguinte, por exemplo, você falou assim, se eu dormir uma noite mal dormida de sono, a gente sente que não estava legal. Então, se eu perguntar para você, né, porque o foco é saúde, não é doença. Então, assim, o quanto nós perdemos de saúde? Se eu perguntar para você, o quanto você perdeu de saúde numa noite mal dormida? Você vai sentir. Então, qual é a função desse equipamento? É medir o estado da pessoa na hora do exame. Então, se você tiver uma noite de sono mal dormida e você fizer um exame com esse equipamento, eu vou falar para você o nível de estresse que você passou, a quantidade de energia biológica que você perdeu por ter uma noite que não te restabeleceu e onde esse estresse afetou, em que parte do seu corpo, que órgão ou sistema do seu corpo sofreu mais ou sofreu menos. Ele não é um equipamento médico, ele não traz nenhuma diagnóstico de nenhuma doença específica, mas ele mede o nível do estresse, onde esse estresse está impactando, o quanto de energia biológica você tem disponível e o equilíbrio do seu corpo, o nível de equilíbrio, como você está vivendo. Então, é fantástico para estilo de vida. Porque meu filho, por exemplo, tem um exame que eu fiz dele semana retrasada, que ele está aqui comigo agora, ele chegou às 3 da manhã. Aí eu medi ele de manhã. Então, a energia e o estado de estresse dele estava pior ao levantar do que quando ele foi dormir. Então, eu falei para ele, tá vendo? Ó, você é jovem, tá tudo bem, mas olha o que está acontecendo com você. Vamos fazer o seguinte, amanhã você vai dormir cedo, antes das 10 horas. Ô, louco, não, vamos. E aí eu mostrei para ele a diferença. Então, é lógico, né? Você não vai conseguir fazer um jovem mudar. Mas você pode dizer, então tudo bem, você não vai mudar, então vamos suplementar, vamos fazer alguma coisa para compensar. Então, esse é o objetivo maior desse equipamento. E agora eu estou usando ele na odontologia também, porque dentro da odontologia biológica, odontologia, lembra que você falou da acupuntura? A acupuntura tem milhares de anos. E o pessoal aceitou a acupuntura, mas esqueceu que na acupuntura tem uma coisa que chama microsistema. A orelha tem a ver com o corpo, né? Tem a representação, você tem a auriculopuntura na orelha, as mãos, os pés e os dentes também. Então, por exemplo, os incisivos têm a ver com rim e bexiga. Os caninos têm a ver com vesícula biliar e fígado. Cada dente está relacionado com um órgão. Então, através da bioletografia, dos sinais e sintomas da pessoa, é lógico que eu não vou tratar determinado problema, mas eu posso começar a associar problemas gerais ou sistêmicos da pessoa com problemas localizados num dente, uma sobrecarga, um tratamento de canal mal tratado, que tem lá uma lesão crônica. Então, tudo isso é abordado dentro da odontologia biológica e visto dessa forma integral que eu falei para você. Quer dizer, é uma arma a mais. Não é que o que antes estava sendo feito está errado. Não. É uma opção a mais, uma janela a mais que se abriu para eu tomar consciência daquilo que acontece com a pessoa. Fantástico, muito nós interessante. Tivemos intervenção aqui, eu não posso deixar de citar aqui. A Ângela Serri, primeiro, ela falou assim, parabéns para o meu dentista, gostando de ver que mudou de ritmo. Aí, nós começamos a falar justamente sobre esse novo aparelho, né? Sobre esse trabalho que você tem feito agora. E ela fala, Rafa, pergunta ao neto se eu posso fazer, já que ele diz que eu sou pilhada. Dona Ângela Serri, não é só o neto que diz que você é pilhada, não, tá? Eu assino embaixo nisso também, viu? O mundo inteiro sabe que ela é pilhada. Conhece, Dona Ângela. Sim.
Mas então, esse tipo de pessoa, como a Ângela, que é empresária, o cara, se você mede no equipamento, você vai ver que o nível de atividade, o nível de estresse fisiológico é alto. Por quê? Se a pessoa não tiver aquele nível de atividade, ela não produz, ela não trabalha. Então, é uma característica dela, né? Então, não precisa mudar, só precisa ter um estilo de vida para dar suporte para isso, para suportar. Então, se eu quero correr Fórmula 1, eu transformo meu carro num carro de Fórmula 1 e vou correr a 200, 500 por hora, não tem problema. Não preciso ir a 10 por hora. Totalmente tranquilo. Desde que você consiga manter equilíbrio e energia. É isso. Tá. A Cissa Cabrina disse que ela também está na mesma vibe da Ângela. A Edilene Panusso também está dizendo aqui que ela também está na mesma linha aí, todas pilhadas. Mas a verdade é, elas querem fazer o exame. É possível isso, Neto? É Claro, procurar sim, os sim. institutos salutares. É um exame muito simples, muito rápido. Como que é feito, Neto? Coloca alguma coisa, eletrodo? Como Não, é assim, isso? deixa eu mostrar para você o equipamento. O Ó, equipamento travou. Só um esse minutinho, aqui né? Opa, voltou. Perdão, tinha voltou. travado sua imagem. Isso aqui é o equipamento. Então, o equipamento, ele gera, aqui tem um eletrodo de vidro, que ele gera um campo magnético. Quando eu coloco o dedo nesse campo magnético, eu aterro o campo e eu extraio elétrons. Sai um fluxo de elétrons dos dedos. Como os dedos estão relacionados com os órgãos e sistemas através dos canais de acupuntura, eu consigo medir através desse brilho, forma um brilho em volta dos dedos. Esse brilho tem o número de pixels, a intensidade, a energia, a fractalidade, uma série de informações que eu associo isso através de um banco de dados super grande, processamento matemático. Lá eu consigo avaliar o estado psicoemocional e energético da pessoa. Tem um melhor Muito horário para interessante. fazer esse exame, Neto? Não, só ligar lá, marcar com as meninas, tranquilo. Tá, não, mas eu digo assim, melhor fazer de manhãzinha, logo que Melhor acorda, fazer, melhor fazer pela manhã. Mas pela assim, manhã. assim como a termografia também é um outro sistema que nós trouxemos para a cidade. A gente faz, inclusive, laudo para médicos, para a área da saúde. A gente faz o exame, isso vai para São Paulo, o médico faz o laudo e vai para os profissionais. Então, na termografia, por exemplo, você deixa a pessoa descansar 15 minutos, termaliza ela a 23 graus para pegar o estado basal. A bioeletrografia é a mesma coisa. Você tem os ciclos do dia, né? Os ciclos circadianos. Então, se você faz pela manhã, é interessante. Mas não tem problema, você pode fazer outros períodos também, porque tem um protocolo de registro adequado para que você obtenha a informação da forma correta. Então, não tem problema nenhum. Perfeito. Todo esse trabalho hoje, como a gente já citou, está sendo feito em família, porque a gente tem a Carol junto lá no atendimento, né? Trabalhando como... A Carmen a que é eu ia falar da protética. Carmen, da esposa também A agora. Carmen que é protética de formação, mas ela que comanda o show lá, né? Ela que é a gerente nossa lá, ela que comanda tudo, ela que vê o que está faltando, ela que corrige os defeitos, ela que vem e fala, olha, tal pessoa, né? Ela que vai organizando tudo. A Carmen que tem esse espírito de ajudar. Tá. E o que você tem a dizer sobre esse trabalho em família? É mais fácil? Olha, assim, no passado era mais tenso, porque você acaba convivendo junto. Mas aquilo que eu falei para você, né? Com o passar do tempo, com a maturidade, com essa questão da meditação, cada dia que passa, isso se torna mais resiliente, né? Mais tolerante. Então, quando você passa a ser observador de si próprio e começa a perdoar a si próprio, sabendo que você tem suas limitações, aí você consegue perdoar as outras pessoas também, que também têm outras limitações. E aí a coisa começa a ficar melhor. Eu mesmo, que eu falei para você, eu era assim, tranquilo, mas era pilhado também. Qualquer coisinha eu já ficava irritado, sabe? Então, era aquele falso monge. Hoje eu estou muito mais tranquilo, muito mais sereno, e elas também. Então, vai tudo bem, vai com harmonia. E é uma alegria muito grande, né? Todas as pessoas da família estarem juntas lá. Tá, pelo seu exemplo, você acha que a Carol, que o Rafael, teu filho, eles vão vir pessoas diferentes já também? Ah, sim. Inclusive, nós somos todos vegetarianos aqui, né? A Carol, ela nasceu vegetariana, é vegetariana até hoje, o Rafael também. Mas, independente disso, você percebe que são pessoas... O Rafael é uma pessoa muito tranquila, a Carol também. A Carol puxou mais para mim, e o Rafael puxou mais a Carmen. Então, eu fui me lapidando. Eu era bem explosivo. A Carol também era mais explosiva e também está se lapidando também. Mas a Carol, assim, tem uma habilidade manual muito grande, um carinho muito grande. Ela assim, ela tem um coração gigantesco. Já o Rafael é mais fechado, né? Já é mais fechado no mundo dele, como a Carmen também.
Então, cada um com a sua característica, mas pessoas, assim, muito boas, preocupadas com o semelhante. Fantástico, né? Eu só tenho a agradecer a família que eu tenho, porque são, assim, uma bênção pra gente aqui. E agora com o netinho, né? Filho da Pois é, Carol, né? que é Agora é o o neto João Pedro. vovô. Neto Ah, agora vovô. é o xodó da turma aqui. O dia Uhum. inteiro brincando com o netinho aqui. Oh, fantástico também. Eu vejo pelo meu pai lá, pelo meu pai e pela minha mãe, dá uma oxigenada na vida também, né, Neto? Ah, não, é fantástico, é fantástico. Eu falava assim, não tem nada a ver, né? Cada uma de durão, nossa, mas é fantástico, é fantástico. E agora, com essa pandemia, nossa, foi assim. Porque no passado, Rafa, eu, cara, trabalhava muito tempo, muito, não tinha tempo para nada, sabe? E mal vi meus filhos crescerem, vamos dizer assim. E, então, hoje, eu já estou pensando diferente e talvez tentar passar isso para eles também, né? Levar uma vida um pouco mais equilibrada, mais tranquila, porque as coisas valiosas são as coisas simples, né? E a gente Uhum. deixa passar isso pelos dedos, né? Então, é mais uma coisa que a pandemia vai mostrar para as pessoas, o verdadeiro valor das coisas simples. Perfeito, Neto. A gente tem alguns minutinhos apenas aí, vamos para as considerações finais. E eu peço que você já fale para a gente onde se encontra o Instituto Salutares, como que as pessoas vão até você, por favor. Bom, o Centro Salutares fica na rua Padre Anchieta, número 15, onde era a clínica do meu pai, já há 60 anos atrás, e lá no Belvedere, perto da farmácia Multidrogas, na frente da farmácia Multidrogas. Estamos lá o dia todo, o Pilates ele vai até mais tarde, eu não sei agora com a pandemia o horário que eles estão fechando, mas acho que é 18 horas. Então, eu convido todos lá a participarem, estamos lá à disposição, né? Tentando levar para vocês essa nova forma, essa nova abordagem de tratar das pessoas, dos seres humanos com bem-estar e principalmente um estilo de vida saudável. Perfeitamente, Neto, obrigado. Agradeço muito a sua disponibilidade. Eu que agradeço, Rafael, a organização da Revista Expressão, a Márcia, a você, a todo mundo, né, pelo espaço, pela oportunidade de estar podendo compartilhar. Eu só agradeço mais uma vez a todos e estamos todos juntos, né, nesse novo desafio humano que vem pela frente. Exatamente, né? Distantes, mas conectados, né? Distantes, mas sempre conectados. Todos Perfeitamente. conectados. Neto, mais uma vez, obrigado. A gente vai encerrando por aqui. Eu lembro que ainda está valendo aqui, ó, para você participar do sorteio de um kit churrasco no dia 10 de agosto. Todo mundo que segue o perfil da Revista Expressão, lá tem as regrinhas, é só procurar a foto oficial, curtir e torcer, né? Dia 10 de agosto eu vou ter a honra de anunciar o nome do vencedor ou da vencedora. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente volta com mais live de expressão. A Márcia, eu já vou falar quem vai estar com a gente, Neto. Já vou falar, já vou contar aqui. Ah, legal. Eu terei a honra de entrevistar a Dani, primeira-dama, né? Esposa do Opa. Júnior Franco, presidente do Fundo Social de Solidariedade. A Ângela Denardi também, né? Que está à frente também desse trabalho com ela, esposa do vice-prefeito Carleto Denardi. A gente vai entender um pouquinho como que o Fundo Social está agindo nesses tempos também de pandemia, prestando esse necessário, fundamental atendimento a todas as pessoas. E quem quiser já mandar pergunta, já fique à vontade. E aqui, mais uma vez, eu falo, quem segue o Neto Pignataro, segue agora também o perfil da revista Expressão. Da mesma forma, quem segue a gente, passa a seguir também o Insta. Fica o convite para seguir o Insta também e conhecer mais o trabalho do Neto. Tá bem? Neto, mais uma vez, obrigado. Valeu. Um abraço, obrigado Rafael, pela conversa. tudo de bom. Se cuida aí, sempre em frente. Sempre Abraço em frente. para todos. Gente, Tchau, boa tchau, noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.